Bom, agora eu vou querer escrever essa equação aqui, né, a equação de balanço interfacial, em função dos fluxos advectivos e difusivos para cada um dos meios, né, da espécie em cada um dos meios, tá? E para isso eu vou utilizar essa definição do fluxo total. Notem, né? Eu tenho o fluxo total, que é MI para cada fase K do problema, né? Fase A, fase B, meio A, meio B. Né? Ele já está colocado na forma escalar aqui, né? Ou seja, já está projetado na direção do vetor N. E aqui é como ele apareceu no slide anterior, ou seja, é o ρ I A V I A N, né? Ou ρ I B V I B N, na direção do vetor N. Tá? Então eu estou fazendo isso aqui para um sistema binário, que é para facilitar nossa vida. Tá? A gente vai tratar quase que sempre com misturas binárias, tá bom? Então eu já coloquei aqui, já chamei o I de 1, tá? Mas poderia ser o 2, né? Tanto faz. Então aqui é o fluxo total do componente 1 no meio K, na fase K, que pode ser A ou B. Tá? Então ele pode ser desmembrado, a gente viu, numa parte advectiva, certo? Que é o ρ, I, A, V, A na direção N, né? Ou ρ, I, B, V, B na direção N, mais uma parcela difusiva, de novo, onde o K pode assumir os subíndices A ou B, tá? Da fase A e da fase B, tá bom? Notem aqui que eu estou usando no fluxo difusivo essa derivada aqui, né, da fração mássica do gradiente, né, da lei de Fick, com a derivada parcial com relação a n aqui, tá? Isso aqui eu não quero dizer que a gente pode derivar uma fração mássica com relação a um vetor, tá? Eu não estou querendo dizer isso, não estou querendo derivar nada com relação a um vetor. Eu só quero dizer o seguinte, que é a derivada com relação a n, porque n vai ser a direção, tá? E como a gente vai tratar de geometrias simples, ou seja, uma placa plana, uma interface plana, uma interface esférica de uma gota, de uma bolha, esse n que aparece aqui não é o vetor, tá? Ele é simplesmente a coordenada. Ou ele vai ser um y, um z para cima, ou uma coordenada radial, certo? Tá? Ou qualquer outra direção no sistema de coordenadas. Tá? É porque eu não quis especificar, por exemplo, x, y, z ou r, θ, z, né, por exemplo, para não deixar a coisa mais geral, tá certo? Tá? Então fica esse lembrete mais de formalismo matemático, tá bom? E é importante lembrar que essa equação A aqui, né, ela é válida na interface, tá? Então, não está aqui para não poluir, digamos assim, mas eu poderia ter aqui, sobre esse M2', um índice superior isão. Aqui também, um índice superior isão nesse ρ, dizendo que aquele ρ é a concentração mássica do componente 1 na interface, né? Essa velocidade é a velocidade da espécie 1 na interface. E a mesma coisa aqui para a velocidade média de mistura e para todas as outras grandezas. Eu não estou fazendo isso para não poluir, mas a gente sempre lembra que esses balanços eles valem na interface. E isso é dito porque, por exemplo, o ρi ou xi ou qualquer outra grandeza, ela pode ser diferente aqui no meio, certo? No meio material, com relação à interface. Não necessariamente ela precisa ser a mesma velocidade, ou a mesma concentração, ou a mesma fração molar. Geralmente não vai ser, certo? Eu vou ter um gradiente de frações molares aqui que vai me induzir a um fluxo de massa daquela espécie, tá? Então, na maioria das vezes não vai ser, mas só para evitar ter que ficar pendurando mais um subíndice numa equação que é pesada ali, que tem bastante subíndices, tá? Então guardamos essa equação A aqui, tá? Guardamos essa equação A. E vamos ver como é que é o balanço de massa interfacial para mistura, tá? Para mistura, a gente sabe, por analogia, que vai valer isso daqui, ou seja, eu não estou olhando mais para a espécie, né? Eu estou olhando para a mistura, ou seja,
é a densidade do A na interface, aqui na interface, né? O VA, a taxa de deslocamento da interface, né? A densidade pelo lado do B, a velocidade média de mássica pelo lado do B, certo? E aqui eu não tenho termo de reação, porque a soma dos RIs, né, ela é igual a zero. Então, ou seja, eu obteria essa equação ou fazendo um balanço para a própria mistura no volume de controle interfacial, ou somando todas as equações, né, vou voltar o slide aqui, ó, somando essas equações aqui para todas as espécies, tá? Eu iria obter essa expressão exatamente dessa forma, tá? E aí eu posso escolher de novo sentido positivo, ou seja, NA é menos N, NB é N, né? Efetuar o produto escalar dos dois termos e ter a equação de conservação das espécies na interface, conservação da mistura na interface, o balanço interfacial, projetado na direção do vetor N, tá? Que é essa equação B aqui, tá bem? Então isso aqui está dizendo nada mais, nada menos que tudo que sai da mistura, ou seja, tudo que chega até a interface pelo lado de A, no que diz respeito à mistura, tem que passar para o lado B, tá? Não tem acúmulo de massa na interface, tá? Tem que passar, né? Mas a menos que esse termo da taxa de deslocamento da interface impeça isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter uma interface entre dois meios A e B que são meios immiscíveis. Então pensa uma interface entre água e óleo, certo? A água embaixo, o óleo por ser mais leve em cima, né? E aí a interface fica fazendo assim, né? Subindo e descendo. A gente pode fazer um vídeo disso daí, olhar isso daí, né? A interface fica fazendo assim, se mexendo para cima e para baixo, mas efetivamente não tem fluxo de massa pela interface, porque a velocidade com que a água se desloca para cima é a mesma com que a interface se desloca para cima, que é a mesma com que o óleo se desloca para cima. Quando ele desce, elas são iguais de novo e não tem fluxo líquido através da interface, tá? E além disso, é possível escrever a maneira como está aqui embaixo, ó. Ou seja, MI, né, esse MI da mistura, né, pelo lado do A, que é esse termo aqui, ó, é o fluxo relativo à interface pelo lado do A, é igual ao fluxo relativo à interface pelo lado do B. Então, se os dois são iguais, eu vou chamar de MI. Tá? MI, então, é o fluxo de massa da mistura pela interface. Tá? Isso aqui é equivalente a dizer que a massa se conserva. De novo, o que sai de A tem que ir para o B. Tá? Okay? E a gente dá o nome para esse cara de MI, é o fluxo de massa interfacial da mistura. Tá? Então, se nós combinarmos as duas expressões A e B ao balanço de massa interfacial, resulta a seguinte equação, que vai ser uma equação que nós vamos usar bastante para fazer balanço de massa interfaciais. Tá? A gente vai usar essa equação aqui bastante porque ela é bem completa. Então, o que está escrito aqui, ó, então substituir A e B no balanço das espécies. Tá? Eu substituí, estou voltando aqui, ó, essa equação A e essa equação B, na verdade, substituindo o MI, né, da mistura, onde aparecer isso daqui ou aparecer isso daqui, eu vou chamar de MI, substituir nessa expressão daqui. Tá? Então, voltei um slide, depois voltei outro slide. Então, voltando lá, ó, dá esse resultado. Tá? Então, o que é isso daqui? Isso aqui é o fluxo total da espécie 1 pelo lado A da interface, o fluxo total da espécie 1 pelo lado B da interface e a taxa de reação, sendo que cada um dos fluxos totais tem uma parcela advectiva e uma parcela difusiva. Tá? Então, essa aqui é uma relação bem geral. Tá? Ela vai aparecer algumas vezes para nós. Ela é bem geral porque vai ter um problema ou outro em que isso aqui vai aparecer da maneira completa. Mas vai ter algum outro problema em que não vai ter reação ou não vai ter
uma fração molar por um lado, tá? Então a gente vai saber cortar termos nessa relação de acoplamento interfacial para torná-la específica para cada tipo de problema que a gente está resolvendo. Mas o importante é saber como fazer essas simplificações, tá? E aí e a gente tem aqui, né, que esse x 1 e k é essa relação aqui, tá? Quando vocês porventura fizerem essa substituição, e eu recomendo que façam, né, vocês vão notar isso daqui, tá? E só mais um ponto, né, que relações análogas podem ser obtidas para base molar. Isso também vou deixar como exercício para vocês fazerem, ou seja, obter relações equivalentes para essa expressão de acoplamento interfacial da espécie e uma relação de acoplamento interfacial da mistura na base molar. Tá? Só tomem cuidado de novo, porque se tiver reação, na hora que aparecer uma reação química, a soma dos Rzinhos e 2' não é igual a zero. Tá? Não necessariamente é igual a zero. Por algumas coisas que a gente já falou aí de massa se conservar, mas número de mols não se conservar. Tá? E aí, como leitura, eu deixo também para vocês darem uma lida lá no exemplo 1.2 do Linhart. Na verdade, esse capítulo 11 do Linhart é um material também que vocês podem dar uma lida. Tá? O capítulo 11 do Linhart, pelo menos a parte inicial ali que trata da dedução das equações de transporte e tal, para transferência de massa, é bem nessa linha que a gente está apresentando aqui. Tá? E o exemplo 11.2 ele traz coisas bastante interessantes que a gente vai explorar, coisas parecidas em exercício também, tá, pessoal? Então, com isso a gente fecha a parte de acoplamento interfacial, faltando só um clipezinho que eu vou fazer na sequência aqui para falar do termo fonte, tá? Mas isso é bem rapidinho, tá bom?